Quantos hoje já fizeram o que a gente chama, até hoje já são de 15 do mês, já fizeram alguma das chamadas as resoluções de ano novo? Quantos já fizeram alguma resolução de ano novo? Pouquíssimos, né? Não há nenhuma mágica, irmãos, em fazer resoluções, e alguns dizem, eu já nem faço resoluções, reverendo, porque eu sei que eu vou quebrá-las todas. Eu não consigo criar o hábito de caminhar, eu não consigo engordar, não consigo emagrecer, não consigo várias coisas, mas na minha experiência de vida com Deus e de leitura da palavra, geralmente eu seleciono algumas coisas durante o ano, e eu escrevi sobre isso recentemente, depois eu vou mostrar, mas eu selecionei o que eu chamei de 8 resoluções para 2015. E eu queria então falar sobre 4 delas, agora no culto pela manhã, depois nós vamos encerrar, e na hora da escola dominical, que vai ser em classe conjunta, eu vou continuar com mais 4, um bom incentivo para você ficar na escola dominical. Mas durante o período da sala única, eu vou então abrir para perguntas e debates durante a palavra. Nesse período agora, vai ser uma meditação mesmo. Mas então eu queria pensar nisso, e o que eu tenho chamado, costumeiramente das resoluções. Você pode ter as suas, aí estão as minhas, e pelo menos 8 coisas eu decidi, e com a ajuda de Deus, querendo Ele, eu conseguirei cumprir este ano. E eu desafio a todos vocês a fazerem o mesmo, buscarem compromissos diante de Deus, e sabendo que em Cristo nós podemos todas as coisas. Sem Ele, nada do que nós queremos nós podemos fazer. Então vamos então a cada uma das resoluções. Ela tem um texto bíblico associado a elas. Alguns de vocês já devem ter lido a versão escrita no meu blog, mas os que ainda não, aí estão elas. Então, algumas resoluções. A primeira delas, que eu chamo da resolução, e literalmente eu tive que sentar um dia debaixo de uma árvore para escrever isso. A gente geralmente fala isso, Eu preciso um dia sentar para escrever alguma coisa. Pois você tem que sentar. Você já está sentado, você tem uma caneta agora, aproveita para escrever. Então, qual é a primeira resolução que eu tomei para 2015? Essa resolução, a primeira, ela está baseada na experiência de Adão e Eva no Jardim do Éden, que é a seguinte: eu não vou mais ouvir opiniões alheias até que eu saiba a fonte de tais opiniões. Eu não vou mais ouvir opiniões alheias até que eu saiba a fonte de tais opiniões. Esta resolução eu aprendi com o episódio de Adão e Eva no Jardim do Éden. E é curioso, irmãos, que ambos, Adão e Eva juntos, não tivessem tido a esperteza e a sagacidade de perceber qual era o interesse daquele animal em querer ajudar Adão e Eva a entender melhor aquilo que Deus havia dito somente a eles e não à serpente. A abordagem lá em Gênesis no capítulo 3, veja lá comigo, Gênesis no capítulo 3 descreve parte deste episódio, de onde eu compilei essa primeira resolução. Gênesis no capítulo 3. É um texto conhecido, mas vale a pena lê-lo
Diz aí que a serpente, ela já é descrita como o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E ele disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Interessante que a proposta da serpente não é oferecer nada, ela não está tentando vender nada àquele casal, mas ela está tentando ajudá-los a entender melhor aquilo que Deus havia lhes instruído. E esta é uma preocupação para que todos nós, durante este ano, prestar mais atenção nas ofertas de auxílio que nós recebemos. Antes de você ouvir a opinião de alguém, antes de você aceitar a sugestão de alguém, antes de você acolher a ponderação e o comentário de alguém, faça este grande favor para você mesmo. Investigue, procure saber qual é a fonte daquela motivação, qual é a fonte daquela opinião e daquele conselho que lhe está sendo dado. No caso aqui da serpente, os irmãos sabem que a fonte ia direto à própria artimanha e à tramóia de Satanás. Nem sempre as pessoas que querem nos ajudar são enviados de Satanás. Deixe-me colocar isso bem claro. Mas existem muitas pessoas que às vezes vão lhe oferecer coisas este ano, vão pedir para que você aceite uma ajuda da parte deles, mas você precisa perguntar a si mesmo qual é a fonte desta ajuda, qual é a fonte deste auxílio que este amigo ou esta amiga está querendo me dar. O mundo, irmãos, ele é bastante corrido e atarefado. Normalmente as pessoas não viriam para você por nada, por nenhuma razão, querendo lhe oferecer uma ajuda. Alguém já bateu na porta da sua casa? Olha, eu queria saber se você tem alguma conta atrasada aí que eu pudesse pagar para você. Alguém já fez isso? Não, isso ninguém, nunca. Pelo menos na minha casa já aconteceu o contrário. E tão corrido, já colocaram a conta de luz na minha casa, que não era minha, era de 3 vizinhos para frente. E eu nem olhei de quem era, estava lá na minha caixa, fui no banco e paguei, depois que eu vi que não era minha conta. Mas isso não foi intencional, foi acidental. Isso mostra então que as pessoas que querem lhe ajudar de alguma maneira, vale a pena, até para você apreciar melhor, até para você ser mais grato à ajuda que lhe está sendo dada, procure saber qual é a fonte de interesse daquela pessoa em querer lhe aconselhar com alguma coisa. E às vezes você vai descobrir coisas maravilhosas. Às vezes você é novo numa igreja e alguém está tão solícito, e você vai descobrir, olha, essa pessoa aí, por que ela quer me ajudar? E você pergunta para alguém, olha, essa pessoa foi uma grande amiga da sua mãe quando ela era viva, lá na igreja lá atrás, 30 anos atrás. Por isso, ok, então eu nem sabia, né? Pois então, procurar saber não apenas é um ato de desconfiança, mas é um ato que pode aumentar a sua condição de dar graças a Deus por aquilo que você está recebendo. Então faça isso. Se você quiser unir-se a mim, essa é uma boa resolução. Não ouvir opiniões alheias, até que eu saiba a fonte de tais opiniões. Quando você não quer ouvir, simplesmente deixa entrar por aqui e sair por aqui.
Não precise mandar a pessoa ficar quieta, não precise agir de maneira rebelde, simplesmente não considere. Essa é a primeira resolução. Uma segunda resolução, e eu tenho aprendido isso com o texto da Torre de Babel, em Gênesis, no capítulo 11, envolve algo mais complexo. Gênesis, no capítulo 11, é o relato, os irmãos já devem conhecer também, é o relato de um episódio que só é encontrado no livro de Gênesis. Em nenhum outro lugar na Bíblia, nenhum outro autor bíblico mencionou esse evento da Torre de Babel, nem no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento. Em nenhum outro lugar mais é mencionado o episódio da Torre de Babel. Mas aí está, em Gênesis no capítulo 11, é um relato interessante. E uma das coisas que me chama a atenção em Gênesis 11 é a decisão que eles tomam. Veja aí Gênesis 11, a partir do versículo 3, é a iniciativa, é o projeto que eles têm para a construção dessa torre. E eles dizem o seguinte: e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Interessante, o que eu vejo aqui nesta descrição, e que me leva a essa segunda resolução, é o de não cooperar, irmãos, com projetos alheios, cuja motivação não represente quem eu sou ou quem você é. Você já se viu, às vezes, sem ter planejado, alguém envolveu a sua vida, envolveu o seu tempo, envolveu os seus recursos em projetos deles, e de repente, sem você saber, ou sem esperar, ou sem planejar, você se viu comprometido a ter que ajudar, a ter que cooperar com alguém ou com uma causa que não necessariamente era uma causa que você, se dependesse só de você, você não apoiaria aquilo. Mas porque foi algo feito sem te consultar, foi algo feito às vezes sem você ter o tempo de pensar, você acabou envolvido com aquilo. Muito bem, para que você não envolva nisso novamente e às vezes você envolver-se e cooperar com projetos que você de todo o coração não abraça aquilo, isso consome o seu tempo, isso consome a sua disposição em querer fazer outras coisas que você talvez tivesse mais gosto em fazer, tivesse mais motivação em fazer. Então veja, nesse texto, o que há de tão errado nisso? O que Deus viu de errado nesta construção dessa torre? Não é uma coisa maravilhosa? Veja no versículo 4, o Senhor Deus, Ele observa, versículo 6 especialmente, eles observaram que o povo era um e todos falavam a mesma coisa. Isso não é uma coisa maravilhosa? O povo unido, o povo trabalhando junto, o povo falando a mesma linguagem, todo mundo cooperando com o mesmo projeto. O que há de errado nisso? Por que Deus, quando veio fazer uma vistoria na obra, Ele não aprovou? E não só não aprovou, mas Ele resolveu embargar a obra definitivamente.
Há algumas coisas aqui que o texto mostra. Gênesis, no início da narrativa da criação, Deus ele deixou bem claro, irmãos, que o propósito da humanidade não era viver amontoado. O propósito do ser humano era crescer, multiplicar-se e encher a terra. Além disso, o projeto da Torre de Babel era um projeto de amontoado um em cima do outro, eles pudessem chegar até aos céus. Este era o projeto da torre. Projeto inviável, impossível de ser concluído, mas o perigo visto por Deus é que quando você se envolve, quando você faz parte de um grupo que todo mundo fala a mesma língua, todo mundo está cooperando com aquele mesmo projeto, você às vezes é levado a pensar que aquilo é possível. Deus, ele não queria que construísse uma torre para que chegasse até os céus, porque ele pessoalmente fez todos os caminhos para que ele pudesse estar conosco aqui na terra. E não foi só nos dias de Jesus, desde a criação. Quando Deus criou Adão e Eva no Jardim do Éden, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ele vinha e ele passeava no jardim para conversar com Adão e Eva. Não precisava de torre, não precisava de uma escada, não precisava de nada. Deus ele criou-nos, Deus criou o ser humano para andar com ele, e ele vindo até a terra e ele andando junto conosco. Obviamente, a queda prejudicou severamente este projeto de Deus, mas não totalmente. A ideia do tabernáculo que Deus, o próprio Deus idealizou, já é uma maneira de restaurar esta possibilidade de Deus se tabernacular no nosso meio. Então, esta é uma resolução importante. Não coopere. Não coopere. E isso é difícil, irmãos. Eu sei que às vezes você pode estar pensando, não é, reverendo, mas o senhor já está falando uma coisa, já está tarde demais. Eu já estou cooperando. E não tem como mais voltar atrás. Mas você tome uma resolução de não envolver-se em outro projeto. Projetos que não correspondam àquilo que você realmente é. Então, esta é a segunda resolução e mostra claramente projetos que não ajudam e nem cooperam com aquilo que nós somos. Uma terceira resolução, e essa eu aprendo com o exemplo encontrado por Moisés lá em Êxodo, no capítulo 33. Uma resolução baseada num evento bem curioso. Êxodo 33, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Eu não vou ler o texto todo aqui agora, mas é um texto que descreve um episódio. Logo depois do episódio da adoração do bezerro de ouro, Moisés se viu totalmente preso naquela situação, porque ele era parte do povo. Deus recusou, naquele momento, a perdoar o pecado do povo. Moisés insistiu, dizendo até que se Deus não perdoasse o pecado do povo, que ele podia até tirar o nome de Moisés do livro da vida, ou do livro que Deus havia escrito. A resposta de Deus é que eu não vou nem tirar o seu nome do livro e também não vou perdoar o povo agora. E é depois desse episódio, depois dessa situação tensa, que Moisés, então, ele toma essa decisão de armar uma tenda fora do arraial. E eu queria, então, pensar um pouco sobre isso agora. Qual é o significado disso? Veja, no capítulo 33 de Êxodo,
apenas os primeiros versos. Êxodo 33, a partir do versículo 7, Moisés, ele diz aí que ele costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe, diz o texto, bem longe do arraial. Ele chamava essa tenda de a tenda da congregação. Não é o tabernáculo. O tabernáculo ainda não havia sido construído. É uma tenda diferente, é uma tenda que Moisés armou para si e ele levava para fora do arraial, bem distante. E a tenda não era uma tenda para Moisés. Veja, o texto diz que era para todo aquele que buscava o Senhor. Mas quem é que ia até aquela tenda? O texto diz que Moisés saía e ele ia até a tenda. Versículo 8 fala que quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. E uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E o resultado é que, por causa disso, por causa dessa atitude de Moisés, diz o texto lá no final, nas últimas palavras do versículo 11, diz aí que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Este é, irmãos, o relacionamento que Deus busca para o seu povo. A terceira resolução, então, tem a ver com esta atitude que deve ser individual, uma atitude minha e sua. Precisamos encontrar um local fora da correria do nosso dia a dia, para armarmos uma tenda, para que possamos ter um encontro pessoal com Deus. Só você, não é com o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus filhos, nem o seu cônjuge, é você com Deus. Moisés fazia isso. É interessante que Moisés não estava tentando criar uma nova reunião de oração. Moisés não estava tentando criar um movimento. Ele apenas queria criar um espaço para que ele pudesse ter esse momento com Deus. Isso é muito importante, irmãos, e eu gosto desta ideia de um local afastado, porque dentro da nossa vida, dentro da nossa agenda, é quase impossível você achar, às vezes, um tempo que você tem para separá-lo e fazer dele aquilo que Moisés fez. Eu lembro de estar numa conferência e o pregador falando, ele desafiou os ouvintes a agendarem. Quem tivesse com a agenda ali naquele momento, abrisse a agenda e marcasse ali uma data que você pudesse encaixar para que Deus ele retornasse. As pessoas ficaram meio confusas. Ele diz, é isso mesmo. Marque na sua agenda uma data que, se dependesse de você, você gostaria que Deus voltasse. E algumas pessoas, obviamente, eu preciso primeiro terminar de pagar a escola dos meus filhos, né? Eu preciso primeiro terminar esse tratamento meu. Eu preciso terminar de fazer isso. Eu preciso isso. Então, Deus, se Ele tiver que voltar, vai ter que ser a partir de ano tal. E a dificuldade é que nós, na verdade, irmãos, nunca encontraremos um dia especial e um dia exato, melhor, que acomode todas as nossas expectativas. Faça como Moisés. Saia fora da sua agenda, saia fora, para bem distante do seu arraial, e arme uma tenda, um local, um momento para que você tenha um encontro pessoal com Deus, você e Deus. É diferente de você vir à igreja. Vir à igreja não é a mesma coisa. A igreja você está com os irmãos. É bom, é importante. Mas no encontro a sós, você precisa de uma liturgia diferente.
No encontro a sós com Deus, você não precisa cantar, você não precisa levantar nem assentar-se para orar. Você pode fazer algo de maneira bem mais pessoal. Faça isso. Tenha um compromisso, desafie-se a si mesmo de armar uma tenda fora do seu arraial, para bem longe daquilo que você faz no dia a dia, e marque um encontro com Deus. Fale com Ele constantemente, assim como Moisés fez. Isso fará grande diferença, assim como fez na vida de Moisés, com certeza fará na minha vida, na sua vida e de todos nós. Em quarto lugar, uma quarta resolução que eu acho importante e nós devemos pensar bastante sobre ela, está baseada no Salmo 23, o versículo 1. É um salmo conhecido, mas ele revela algo profundo que às vezes não aparece necessariamente na tradução que você está lendo. Se você estiver lendo revista atualizada, ela não vai aparecer desta maneira, mas quem lê, por exemplo, a NVI em português, já aparece assim. Mas o fato é que o Salmo 23, no versículo 1, ele diz, na versão que nós conhecemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução na Nova Versão Internacional diz: o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Qual é a diferença aí, reverendo? A diferença é que quando você coloca aí a confissão na primeira pessoa, é você quem está dizendo que o senhorio de Cristo já definiu na sua vida um ponto de contentamento. Daí a resolução: eu quero definir de uma vez por todas o meu ponto de contentamento. Irmãos, no mundo em que nós vivemos não tem limites. É um mundo que o comércio, as coisas que são oferecidas a nós, aos nossos filhos, aos nossos parentes, elas não têm limites. Um equipamento lançado há 2 anos, ele é atualizado com o preço dobrado e assim por diante. Você nunca conseguirá, às vezes, manter-se 100% atualizado em todas as coisas. É preciso que, para que você tenha uma vida equilibrada e uma vida grata a Deus, você precisa definir o seu ponto de contentamento. Isso significa você encontrar aquilo que lhe satisfaz plenamente. E não preciso dizer muito para esse público aqui que a única pessoa, a única situação que nos satisfaz 100% é um relacionamento com Cristo. E é por isso que o salmista, ele diz que o Senhor, quando Ele é o meu pastor, se Ele é o meu pastor, Ele interfere naquilo que eu quero. Ele interfere naquilo que eu busco e naquilo que me satisfaz. A minha e a sua vida precisa encontrar esse ponto de contentamento antes de nós nos envolvermos sobremaneira em busca de coisas que nunca irão nos satisfazer plenamente. Quantos de vocês, agora por ocasião de Natal, tiveram o prazer de dar um brinquedo para um sobrinho menor, digamos de entre 3 a 6 anos de idade? Vocês devem se lembrar da euforia de uma criança aguardando para receber o presente de Natal, não é mesmo? E aqueles que têm a tradição de colocar o presente debaixo da árvore de Natal, embrulhá-lo, colocar o nome. O menino falta ter um infarto aguardando o dia para chegar a hora de poder abrir aquele embrulho.
o entusiasmo, a expectativa. Mas nós, pais, sabemos que essa expectativa, se ela durar uma semana, durou bastante. Se a gente soubesse de um presente que conseguisse deixar a criança entretida com ele 6 meses, a gente compraria com todo prazer. Mas a gente sabe que isso não é possível. Não importa quão grande, quão valioso, quão desejoso o presente seja e que aquela criança estivesse buscando aquilo não satisfará por muito tempo. Logo, logo ela se enjoará daquilo e não terá mais o mesmo prazer. Porque o ponto de contentamento na nossa vida é definido por nós mesmos. Somos nós que precisamos dizer e chegar a uma conclusão. O que é que eu preciso? O que é que realmente me satisfaz? Eu quero definir de uma vez por todas o meu ponto de contentamento, para que, por causa disso, eu possa servir a Deus de todo o coração, eu possa usufruir de outras coisas com mais gratidão, e eu possa definitivamente dizer, olha, eu estou contente, eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. A busca, irmãos, por coisas que nós queremos e precisamos não é algo somente de pessoas que não têm. Quem tem muito, continua buscando mais ainda. Quem não tem nada, continua buscando do mesmo jeito. Então, não tem a ver com classe social, não tem a ver com aquilo, o quanto você tem ou não tem. Tem a ver com a sua própria vida pessoal, o seu íntimo. E nesse sentido, é um relacionamento com Deus que pode mudar isso. Mas você precisa ter esse ponto de contentamento. Há um texto, e nós mencionamos isso aqui, e claramente ele mostra uma coisa que não podemos esquecer, é que o texto de João 15:5 nos diz que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essas resoluções não são coisas impossíveis. Se você está em Cristo, se você tem comunhão com Ele, Ele pode, por meio dele, realizar essas coisas em suas vidas. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos cantar depois o hino de número 120, que diz, eu careço de Jesus. É um hino que reflete bem aquilo que nós lemos nesse texto aqui em João 15:5, e que nós faremos dele a nossa oportunidade para trazermos os dízimos e as ofertas até aqui no gasofilaço, enquanto cantamos. Vamos orar e depois nós vamos cantar o hino 120. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, os exemplos que ela nos dá, e ajuda-nos a termos condições e meios para cumprir essas coisas que temos aprendido. São resoluções que envolvem, ó Deus, não as nossas vidas apenas, mas às vezes vidas de tantas pessoas que estão ligadas a nós. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude e nos auxilie. Queremos te servir de todo o coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.